Heleno Ribeiro Pereira, que neste momento assume o cargo de Ministro de Estado-Chefe do Gabinete de Segurança Institucional, é natural de Curitiba, Paraná, e concluiu a Academia Militar das Agulhas Negras em 1969. Possui cursos de paraquedista militar e mestre de salto e foi adido militar na França e na Bélgica. Como general de divisão, foi o primeiro comandante da Força Militar da Missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti e, ao retornar, chefiou o gabinete do comandante do Exército e, após 45 anos de serviços, foi transferido para a reserva por ter completado 12 anos de oficial-general. Neste momento, fará uso da palavra o Ministro de Estado-Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Augusto Heleno Ribeiro Pereira. Bom dia a todos. É uma honra estar presente nessa cerimônia na qualidade de ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Tive a ventura de receber o cargo de um amigo de mais de 45 anos, o general Ed Chegóin, que me fez uma passagem primorosa e ainda ontem deu uma demonstração da sua mão firme e da sua eficiência gerencial e de comando ao organizar brilhantemente a posse do nosso novo presidente Jair Messias Bolsonaro. Tem um trabalho duro pela frente, todos nós sabemos disso. Tenho a ventura de estar integrado a uma equipe excepcional, equipe que já várias vezes manifestou sua união em torno de um trabalho muito sério, de um trabalho que será penoso, mas que tenho certeza nos conduzirá a um novo destino. Agradeço a minha mulher, a minha família, pelo apoio que tem me dado e espero que esse apoio ainda seja maior, porque tenho certeza que o trabalho também será maior do que foi até agora. A nossa missão no Gabinete de Segurança Institucional é basicamente tratar da segurança e das viagens do presidente da República, mais ainda, cuidar do sistema de inteligência brasileiro, ser o cabeça desse sistema. E esse sistema foi recuperado pelo general Ed Chegóin. Ele foi derretido pela senhora Rousseff, que não acreditava em inteligência, e eu tenho como principal missão resgatar essa missão fundamental para o presidente da República, seguindo o trabalho do general Ed Chegóin e me tornando alguém capaz de estar junto ao presidente, levando as informações mais atualizadas, mais elaboradas possível, para que ele possa tomar a sua decisão juntamente com todas as outras informações que ele terá disponível. Muito obrigado pela presença de todos. Vamos construir um Brasil novo, com austeridade, com transparência, com honestidade e, principalmente, pelo exemplo do nosso presidente. Muito obrigado. Brasil, acima de tudo. Para realizar a transmissão do cargo de Ministro de Estado-Chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, convidamos a fazer uso da palavra o Ministro Carlos Marum. Presidente Temer proporcionou a mim uma experiência de vida imensa,
e eu lhe serei eternamente grato. E faço um registro em relação breve, em relação a esse tempo de governo. Enfrentamos, guiados pela serena coragem do presidente, tempo de tempestade. Tempestade representada pelo enfrentamento de conspirações e perseguições. Mesmo assim, aprendemos a navegar nessa tempestade. E hoje, quando chegamos ao fim do mandato, quando chegamos a esse momento em que transmitimos o governo, deixamos essa casa com a sensação não só do dever cumprido, mas com a sensação da vitória. Por que a vitória? O que significa para nós, senhor presidente, a vitória? A vitória significa o fato concreto e indiscutível de que estamos entregando o país muitíssimo melhor do que recebemos. Muitíssimo melhor do que recebemos. E estamos entregando para aquele que foi o preferido, que foi o escolhido pela população para assumir o comando maior da nação. Lutamos pelo desenvolvimento, lutamos pela democracia e hoje podemos, com muita felicidade, deixar esse palácio com a sensação, repito, não só do dever cumprido, mas com a sensação da vitória. Para encerrar, desejo sucesso ao ministro Santos Cruz, que me sucede, com quem tive já diversas conversas, e principalmente a todos os ministros que aqui estão, e principalmente, senhor presidente, a Vossa Excelência, quem eu conheci por breve tempo, em que fomos colegas na Câmara de Deputados, mas que sempre demonstrou um inarredável e imenso amor ao Brasil. E esse amor ao Brasil, eu tenho certeza, será o fio condutor da sua gestão, e também tenho a convicção de que, ao concluir o vosso mandato, o Brasil será um país ainda maior do que é hoje. Parabéns, sucesso a todos os senhores. Muito obrigado. O excelentíssimo senhor general Carlos Alberto dos Santos Cruz, que neste momento assume o cargo de ministro de Estado, chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, iniciou sua carreira militar ao ingressar na Escola Preparatória de Campinas e cursou a Academia Militar das Agulhas Negras. Formado em Engenharia Civil pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, o general exerceu a função de adido militar junto à Embaixada do Brasil em Moscou, na Rússia. Comandou as tropas da ONU nas missões de estabilização do Haiti e da República Democrática do Congo, além de atuar como secretário nacional de Segurança Pública no período de abril de 2017 a junho de 2018. Nesse instante, fará uso da palavra o ministro de Estado, chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Carlos Alberto dos Santos Cruz. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a confiança do presidente Jair Bolsonaro pelo convite, pela designação como chefe da Secretaria de Governo. Eu tenho aqui uma lista de fichas de autoridades, mas eu vou economizar o tempo, agradecendo a presença de todos os ministros que estão do governo que está terminando, dos ministros, que serão companheiros de trabalho, de todos os senhores e senhoras aqui presentes, da imprensa e da minha família que se encontra aqui. A Secretaria de Governo, ela vai continuar sendo um ponto de entrada de relacionamento institucional com a Presidência da República. Aqui nós estaremos sempre de portas abertas a todos os prefeitos, aos governadores, a todas as instituições, a todos os movimentos sociais, a todos os organismos, independente de qualquer outra consideração.
A Secretaria de Governo é um elemento de relacionamento de toda a sociedade com a presidência e também um elemento de coordenação, não só na presidência, como também com os ministérios. Esse é o nosso espírito de atender a todos os segmentos sociais, independente de qualquer consideração que imponha um mínimo de restrição a qualquer grupo ou a qualquer instituição. A harmonia de governo, ela é fundamental para o funcionamento e a Segovia é um desses elementos que é responsável por estimular essa harmonia. Todos os assuntos poderão ser tratados com a Secretaria de Governo, sempre dentro dos princípios da administração pública, de honestidade, de lealdade, de transparência, de publicidade, a fim de que se transmita à nossa população traumatizada por escândalos ao longo de muitos anos, que se transmita uma sensação de honestidade de governo, de transparência, de confiabilidade, de credibilidade em todos os programas, por exemplo, na parte não só de governo, como na parte de privatizações. Então, a credibilidade, a confiança, a honestidade é fundamental e é a base do nosso trabalho. Esses são os princípios da administração pública. Por último, queria desejar ao ministro Marum, aos demais ministros que estão deixando o governo e a toda a sua equipe que trabalhou na Secretaria de Governo, muitas felicidades, um excelente ano para todos. Muito obrigado. Para fazer a transmissão de cargo de ministro de Estado, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, convidamos a fazer uso da palavra o ministro Ronaldo Fonseca. Senhor presidente, eu até que queria fazer continência para Vossa Excelência, mas eu não servi nem um tiro de guerra. Eu vou ter que ficar na frente do espelho treinando, viu? Treinando, mas vou aprender. Encerro as minhas palavras cumprimentando o ministro Bebiano. Vossa Excelência chega e eu acredito que fará melhor do que fiz. Todos estão vendo que a secretaria já começa ganhando pela altura, o tamanho. Sai um advogado, sou advogado, e chega um outro advogado, mas ele é muito melhor. Além de advogado, é lutador ainda. Lutador. Parabéns a Vossa Excelência. Espero que Vossa Excelência tenha um trabalho tranquilo aqui. Vossa Excelência tem competência. Eu até ouvi, ministro Bebiano, uma certa crítica de Vossa Excelência, dizendo o seguinte: não, o ministro Bebiano é um bom advogado, é um lutador, mas de política. Aí eu pensei assim, mas o homem ganhou uma presidência da República e não entende de política? Se entender então, hein? Parabéns, ministro Bebiano. O excelentíssimo senhor Gustavo Bebiano, que neste momento assume o cargo de ministro de Estado, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, é advogado, formado pela PUC do Rio de Janeiro, mestre em Finanças Corporativas pela University of Illinois, nos Estados Unidos, e possui pós-graduações em Gestão Corporativa, Administração de Empresas e em Direito de Economia e da Empresa. Possui mais de 25 anos de experiência na advocacia civil, empresarial, comercial e contenciosa. Também reúne sólida trajetória em gestão empresarial e desenvolvimento de negócios, com foco em gestão e reestruturação de equipes e ambientes corporativos, cooperativas, auditoria interna e procedimentos de due diligence. Ao lado de Jair Bolsonaro, desde 2017, atuou como um dos principais articuladores na campanha presidencial que o elegeu presidente do Brasil. Como ministro da Secretaria-Geral da Presidência, terá a responsabilidade de auxiliar o presidente da República no relacionamento com a sociedade civil
na modernização do Estado, por meio da disponibilização de serviços cada vez mais simples, ágeis e acessíveis aos cidadãos. Neste momento, fará uso da palavra o ministro de Estado-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gustavo Bebiano. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor presidente Jair Messias Bolsonaro, excelentíssimos senhores ministros recém-indicados e senhores ministros que ora deixam as respectivas pastas, demais autoridades presentes, deputados, senadores, senhoras e senhores. É uma honra participar desse momento histórico, o qual, para mim, foi iniciado em 2017 e coroado de êxito no dia 28 de outubro passado próximo, com a eleição do nosso capitão ao cargo de presidente da República. Foram 2 anos de intenso trabalho, de riscos assumidos, de fortes sacrifícios e de amizades consolidadas. 2 anos de suor, lágrimas e, literalmente, sangue. Sangue derramado no covarde atentado do dia 6 de setembro de 2018. Atentado esse não só cometido contra a vida do nosso comandante, mas contra a própria democracia brasileira. Apesar dos pesares, a angústia e a dúvida jamais nos atingiram. Não esmorecemos nem por um instante sequer. Muita coisa aconteceu ao longo desses 2 anos. Muitas ações, conflitos, estratégias, lutas, observações e, especialmente, aprendizado. Mas, acima de tudo, repito, muitas amizades consolidadas, força e união. Compartilhar a formação de um governo que entrará para a história do Brasil é motivo de orgulho. A título exemplificativo e meramente exemplificativo, menciono alguns poucos dos muitos nomes que a todos nós inspiram coragem e confiança e que o nosso presidente tem o mérito de unir em prol do resgate da nossa nação. Vai aqui o meu forte abraço ao general Hamilton Martins Mourão, excelentíssimo senhor vice-presidente da República. General Augusto Heleno Ribeiro Pereira, excelentíssimo senhor ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. General Carlos Alberto dos Santos Cruz, excelentíssimo ministro-chefe da Secretaria Executiva da Presidência da República. General Fernando Azevedo e Silva, excelentíssimo ministro da Defesa. Juiz Sérgio Fernando Moro, excelentíssimo senhor ministro da Justiça. Para mim é uma honra trabalhar e aprender com os senhores. Ao excelentíssimo senhor ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, meu amigo, vai aqui o meu forte abraço. No mesmo sentido, destaco o otimismo que inspira a nova política econômica que ora se descortina a favor do povo brasileiro, por intermédio da qual será colocado um ponto final no desnecessário e injustificável estado de pobreza e atraso da nossa nação. Esperamos, pela primeira vez, de verdade, que o liberalismo econômico seja implementado a favor de todos nós. Excelentíssimo senhor ministro Paulo Guedes, confiamos no senhor e na sua equipe econômica, na equipe econômica pelo senhor constituída. O Brasil é gigante, jovem, impávido colosso e não deve temer a luta e o lugar de destaque que lhe é de direito. Vamos em frente com fé, otimismo e força, e que o amor à nossa pátria seja resgatado, amplificado e guardado longe das garras destrutivas da mentalidade bolivariana que, de modo geral, insiste em ameaçar nações na América do Sul. Que a democracia e a liberdade prevaleçam, brilhem e se agigantem no nosso Brasil. Nesse contexto, o papel primordial da Secretaria-Geral da Presidência da República, cuja responsabilidade, ora, é a mim conferida, é o de apoiar diretamente o excelentíssimo senhor Presidente da República
e fazer cumprir as suas ordens e diretrizes, o que me comprometo a fazer de forma integral, fiel e leal, em todos os instantes, bons ou ruins. Senhor presidente, conte comigo incondicionalmente. Ao Senhor agradeço a confiança. Será uma honra continuar a servi-lo, assim como a meu país. Agradeço a minha família, sempre presente, tolerante e carinhosa. Obrigado a meus filhos, Maria Amélia e João Cândido. Obrigado a você, Renata, companheira de todas as horas. Por fim, fica aqui a minha mais contundente e emocionada homenagem e agradecimento dirigido ao homem que me ensinou a ser homem. Meu pai, Everaldo Rocha, partiu no dia 31 de março passado próximo. Ao longo dos mais de 3 meses de internação hospitalar, durante a fase de pré-campanha, jamais deixou de me incentivar um só dia sequer. Tinha certeza da eleição do nosso presidente. Obrigado, pai. Que Deus nos proteja, ilumine e abençoe. Muito obrigado. Para realizar a transmissão do cargo de Ministro de Estado, chefe da Casa Civil da Presidência da República, convidamos a fazer uso da palavra o ministro Eliseu Padilha. Senhor presidente, inicialmente eu peço permissão para saudar e agradecer ao presidente Michel Temer, que, ao iniciar o governo, atribuiu-me a sensacional missão de centralizar o governo e de fazer com que os projetos que estivessem em andamento tivessem sequência, além das clássicas funções da Casa Civil, de fazer com que todos os atos de gestão possam ser publicados corretamente. Todos os atos possam ser elaborados e levados à sociedade com perfeição. Quero registrar aqui que este tempo à frente da Casa Civil, sob o comando do presidente Michel Temer, foi, na longa história que tenho de vida pública, iniciada como prefeito, secretário de Estado, ministro de Estado, em vários ministérios, seguramente foi o mais desafiador e seguramente foi aquele em que também tive a maior sensação de dever cumprido. Portanto, ao presidente Michel Temer, que foi ele, Temer, no período em que o horizonte não era tão claro, em que tivemos chuvas e trovoadas, ele foi o firme condutor do leme e nos fez, a todos nós ministros de seu governo, a não perder o rumo e, pelo contrário, a intensificar o trabalho, e ele conseguiu fazer uma transição, e apenas 2 ou 3 referências. Nós saímos de uma inflação que beirava aos 2 dígitos e estamos entregando o país com a inflação em torno de 4%. A taxa Selic era 14,25% e caiu para o patamar histórico de não conhecido antes do presidente Michel Temer, de 6,5%. O PIB era negativo, de próximo a 6%, e o PIB neste ano, e no ano passado já foi positivo, neste ano será positivo de mais de 1%. Eu paro, porque os demais dados são conhecidos, mas com isso mostro, presidente Bolsonaro, que o presidente Temer fez uma transição. Ele pegou um país, literalmente, e a expressão é dele, com a estrada esburacada, e está entregando a Vossa Excelência a estrada recuperada. Se nós estivéssemos falando com o ministro responsável, nós diríamos, foi feita
tivemos uma restauração plena e ampliou-se a capacidade da estrada. Nós estamos em condições de continuar progredindo. Portanto, deixo aqui publicamente o meu abraço de reconhecimento e de felicitações ao presidente Michel Temer. Quero também agradecer a todos os ministros com os quais eu tive o privilégio de participar do governo do presidente Michel Temer. Não é fácil ser centro de governo, presidente Onyx, ou ministro Onyx. Não é fácil ser centro de governo, porque todos os ministros são líderes com igual posição do que aquele que tem a responsabilidade de centralizar o governo. Quero agradecer a todos e a cada um. Sempre tive a resposta melhor do que a esperada. E meus secretários executivos, meus subchefes da Casa Civil, em todas as relações com os ministérios, eles não cansavam de dizer, também assessoria especial, que eu não posso esquecer, não cansavam de dizer que o Ministério tinha dado ampla e total resposta ao que eram as nossas postulações. Lembro apenas aqui 3 eventos em que a Casa Civil teve a responsabilidade de centralizar e que contou com a participação. Primeiro, nas Olimpíadas, nós tivemos seguramente uma das maiores Olimpíadas do mundo, a que foi realizada aqui no Brasil, em que não teve nenhuma falha apontada sob o ponto de vista de organização por aqueles que lá estiveram como nossos visitantes. Nós tivemos aprovação dos participantes de todos os aspectos. Nós tivemos a greve dos caminhoneiros, em que nós tivemos que centralizar também ações de vários ministérios, praticamente de todo o governo. E também a migração venezuelana, que é algo que ainda está esperando por nós e que nós começamos um trabalho que seguramente agora terá sequência. Apenas cito esses 3 para que a gente possa ter uma ideia de como o governo atua em conjunto quando é necessário. Quero agradecer aqui, parabenizar mais uma vez, portanto, a todos os ministros, meu muito obrigado. Aqui simbolicamente representados pelo Terra, que ali está, pelo nosso Wagner, que ali está, mas pelos ministros que comigo saem neste momento aqui do Palácio, eu quero simbolizar e agradecer. Muito obrigado. Não fora a compreensão e a dedicação deles, seguramente a Casa Civil não poderia ter cumprido com seu papel. Mas quero agradecer e cumprimentar os atores, na minha visão, os principais atores deste processo, que são os servidores. Os servidores, aqueles que fazem com que efetivamente o Estado aconteça. Nós, governos, estamos saindo hoje, portanto, nós, governos, somos passageiros. Os servidores são servidores do Estado brasileiro e eles são permanentes. A estabilidade do que são as ações de governo repousam nas ações dos servidores. Portanto, eu quero, referindo objetivamente aos servidores que comigo atuaram na Casa Civil, dar o meu profundo agradecimento e o meu testemunho da sua importância, mas sei que faço isso também em nome dos demais ministros com relação aos servidores que com eles atuaram nas suas pastas. O grande capital que nós temos hoje é, indiscutivelmente, esta gama de servidores altamente qualificados. Para se ter uma ideia, eu diviso aqui na primeira fila 3 servidores de quadro e que estão sendo guindados agora à posição de ministros. Um reconduzido, já era, dos que me refiro aqui, e 3 estão sendo guindados, conduzidos à posição de ministros. Isto por si só é um testemunho da qualificação dos nossos servidores. Portanto, muito obrigado aos servidores e perdoem naquilo que a gente não conseguiu corresponder às suas expectativas, mas todas as conquistas que tivemos no governo seguramente teve a marca deles, a dedicação, a competência e a compreensão que eles tiveram com o governo. Quero ainda voltar para a Casa Civil para desejar àquele que vai conduzi-la, o nosso ministro Onyx, desejar a ele muito boa sorte, tanta ou maior do que nós tivemos, e eu tive muita sorte, porque
muito difícil, quero repetir, é muito difícil a gente ter tanta sorte em conseguir montar uma equipe e ter na tramitação do exercício do poder a equipe sempre sintonizada, e nós conseguimos. Pois eu quero desejar ao ministro Onyx que ele tenha tanta ou mais sorte que nós tivemos e que ele consiga ainda fazer muito mais do que nós fizemos, porque a expectativa do Brasil em relação ao governo do presidente Jair Bolsonaro é muito grande e nós temos que corresponder. Nós temos que ter ações que vão corresponder. E essas ações, ministro Onyx, o governo terá que dar resposta para a população e dará, tenho certeza absoluta, e estou desejando a Vossa Excelência, que tão bem conduziu esse processo de transição que o Brasil não conhecia, a transição que fizemos. Transição em que chegava a se confundir quem é que era do governo que estava entrando e quem é que era do governo que estava saindo, tamanha dedicação com que se aplicavam a fazer a transição. Portanto, ministro Onyx, quero desejar-lhe toda a sorte e parabenizar por aquilo que já vai feito. Por fim, e não posso esquecer, eu tenho que agradecer aos meus familiares. Eu, depois de 30 anos fazendo vida pública, agora disse que estou voltando. Eles ainda não estão acreditando, mas é verdade, estou voltando. E quero agradecer a compreensão da minha esposa, dos meus filhos, o estímulo que sempre tive, deve ficar aqui registrado. Presidente Bolsonaro, não por último, mas porque Vossa Excelência é efetivamente quem vai ter a missão de conduzir com a mão firme o nosso país a partir de agora, e a população brasileira majoritariamente lhe deu essa responsabilidade, lhe deu esse privilégio e responsabilidade. Eu quero desejar que Vossa Excelência tenha muita sorte, que tenha muita competência e, fundamentalmente, tenha a proteção de Deus para que consiga levar a resposta a tantas esperanças de brasileiros que se manifestaram nas urnas, na manifestação de ontem aqui. Parabéns, uma grande festa. Não se pense que é fácil trazer gente para Brasília, é muito difícil, e nós tivemos uma grande festa, mas 115 mil pessoas vieram assistir a passagem da faixa presidencial, pois essas 115 mil representam o sentimento que era ontem, seguramente, de praticamente todos os brasileiros, que queriam ver aquele que terá a missão de, nos próximos 4 anos, fazer o Brasil ser maior do que tem sido, fazer com que nós, brasileiros, tenhamos um sentimento de que crescemos, em que o desenvolvimento chegou a todos os brasileiros, porque a todos os brasileiros, a ele tem direito e a ele tem esperança que vão chegar. Portanto, parabéns, presidente Bolsonaro, boa sorte e o Brasil, efetivamente, acima de tudo. O excelentíssimo senhor Onyx Dornelles Lorenzoni, que neste momento assume o cargo de ministro de Estado-chefe da Casa Civil da Presidência da República, é veterinário, foi 2 vezes deputado estadual no Rio Grande do Sul e está no 4º mandato como deputado federal. Menos impostos, direito à legítima defesa, segurança pública e combate à corrupção são suas principais marcas. Reconhecido como um dos mais combativos parlamentares, Onyx fez parte de momentos históricos do país, como a CPMI dos Correios, que revelou o esquema do mensalão, a CPI da Petrobras, e teve atuação destacada na relatoria do projeto das medidas contra a corrupção e enriquecimento ilícito, baseado nas 10 medidas do Ministério Público Federal, que recolheram mais de 2 milhões de assinaturas. Reeleito deputado federal em 2018, com a maior votação de sua história e aliado de primeira hora do projeto de Jair Bolsonaro, Onyx foi designado para coordenar a transição governamental como ministro extraordinário. Nesse instante, fará uso da palavra o ministro de Estado-chefe da Casa Civil, Onyx Dornelles Lorenzoni. Olhando o presidente Bolsonaro, agradecer a Vossa Excelência
cumprimentar todos os ministros que estão transmitindo o cargo hoje, a toda a nossa equipe que está chegando. Mas quero lembrar algo muito importante, que muitos brasileiros e brasileiras lembraram no dia de ontem. Nós estamos aqui para aqueles que têm fé como eu, seguindo um preceito bíblico. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. E Jair Messias Bolsonaro foi chamado, para quem tem fé como eu, por Deus e escolhido pelo povo brasileiro, para trazer de volta para um país que vivia sobre o signo do medo, o medo de ir à rua e perder a vida, o medo de ver o filho sair e não voltar, o receio de perder o emprego, o medo de viajar porque as estradas não são as melhores, o medo daquele que empreende de poder ver a sua empresa pagar salários, honrar tributos e poder prosperar. Meu querido presidente e amigo Jair Bolsonaro, te disse quando apertei a tua mão há quase 2 anos atrás, de que estaríamos contigo para matar ou morrer. Era uma expressão de um amigo que se punha ao teu lado, como muitos outros, como Bebiano, como o nosso guru, o general Heleno, para tentar transformar o Brasil. Não sabíamos que íamos passar pelo que passamos em Juiz de Fora. Agora, é inegável, deputado Eduardo, deputado federal mais votado da história do Brasil, e é inegável, meu líder, aleluia, há mais de 20 anos atrás, quando cheguei no Congresso Nacional, Vossa Excelência me ensinou a me aprofundar nos temas, a estudar sempre um pouquinho mais para poder melhorar a qualidade daquilo que fazíamos. Muito obrigado pelos seus ensinamentos. Mas eu falava que passamos, como disse o ministro Gustavo Bebiano, por alegrias, por sofrimentos, por dor e por sangue. Mas o agradecimento que nós temos que fazer a este homem é porque ele foi capaz, carregando princípios e valores pelas ruas do Brasil, de recuperar a esperança, de viver sem medo, de olhar para o futuro com a certeza de que há futuro. E principalmente, aqui dentro, tem inúmeros amigos e amigas que pensavam em sair do Brasil. Hoje não. Hoje querem, junto com o seu convite, construir uma grande nação chamada Brasil. E eu, neste momento, peço que todos nós possamos agradecer, com uma salva de palmas, o homem que trouxe de volta a esperança verde e amarela para o Brasil. Nossos desafios, presidente, e aqui quero saudar ao time de ministros que assume os seus cargos no dia de hoje, através da transmissão, a todos, e vou aqui simbolizar em 2 mulheres extraordinárias, a ministra Tereza Cristina, que é uma mulher guerreira e que vai transformar a agricultura brasileira. E a ministra Damares, que vai cuidar dos direitos humanos, da família, da mulher, e vai fazer, como fez a primeira-dama ontem, nos fazer com emoção olhar para aqueles que cotidianamente nós não enxergamos. Então, que estas mulheres nos ajudam com sensibilidade a conduzir o Brasil. Mas queria me referir muito ao time que vai estar aqui mais próximo ainda do presidente,
que é o time que vai trabalhar no Palácio do Planalto. E aí quero cumprimentar ao meu grande amigo e grande construtor dessa vitória, que foi o ministro Gustavo Bebiano, ao general Santos Cruz, que comigo vai dividir as tarefas do cotidiano e da articulação do governo, que é alguém com quem eu tenho a cada dia aprendido um pouco mais, e ao que todos nós chamamos aqui carinhosamente, respeitosamente e justamente de guru, que é o general Heleno, que é a referência de todos nós. Quero também fazer uma referência muito especial ao ministro Eliseu Padilha. Ele disse aqui: nunca houve uma transição como nós construímos aqui. E é importante lembrar, eram apenas, e aqui eu vejo Dr. Futuro, que foi um servidor exemplar ao longo desse trabalho, nunca houve aqui, da forma como nós fizemos, nós tivemos a autorização para nomear 50 pessoas que nos ajudaram. Foram mais de 60 os servidores de todas as pastas e de todas as áreas que foram requisitados. E nós tivemos, senhoras e senhores, mais de 120 voluntários, homens e mulheres de todo o Brasil, que, como na campanha do presidente Bolsonaro, pagaram do bolso a sua passagem, a sua comida, a sua estadia, para fazer uma única coisa: ajudar a melhorar o Brasil. Então, a esses homens e mulheres, o meu muito obrigado em nome do governo. E, ministro Padilha, quero também fazer justiça com toda a equipe que Vossa Excelência conduziu, junto com os demais ministros aqui do Palácio do Planalto, o general Etchegói, o ministro Ronaldo, o ministro Marum, pela dedicação que tiveram, pela correção que tiveram no atendimento a todas as demandas do governo que se instalou ontem. Muito obrigado em nome de todos nós e cumprimentos pela forma como foi conduzido todo esse processo. Eu quero concluir aqui dizendo 2 ou 3 palavras sobre os desafios que nos esperam. Primeiro, quero aqui saudar a todos os parlamentares, deputados federais e senadores que aqui estão, e dizer que, ao contrário do que muitas vezes foi pregado indevidamente, o presidente Bolsonaro passou 28 anos no parlamento brasileiro dialogando. Lá, ele foi forjado, e com o que ele aprendeu lá, ele foi às ruas de todo o Brasil, levando princípios e valores que foram capazes de fazer essa construção que permitiu a linda festa que nós acompanhamos aqui ao longo do dia de ontem. E lembrar também que diálogo será a marca desse governo. Nós vamos surpreender pela capacidade de dialogar, dialogar e dialogar, porque o parlamento precisa disso, o presidente sabe disso, e nós temos um grande desafio: consertar o Brasil. Algumas reformas já foram enfrentadas pelo atual governo, mas nós teremos o desafio de enfrentar aquelas que estão no dia a dia do nosso calendário. E é muito importante pedir aqui um pacto político entre governo e oposição por amor ao Brasil. Não é possível que a oposição não possa compreender, assim como o governo, que nós temos em alguns movimentos que serão enfrentados dentro de alguns meses, a capacidade de primeiro olhar para o Brasil, segundo olhar para as famílias brasileiras, terceiro olhar para o presente das pessoas e quarto, garantir, presidente, o futuro de cada brasileiro e cada brasileira. As disputas políticas, as disputas ideológicas podem e devem ser travadas. Nós não recebemos um papel em branco ao vencermos as eleições, sob a liderança do presidente Jair Bolsonaro.
Nós sabemos que temos a responsabilidade de conduzir o Brasil. E o presidente Bolsonaro é o primeiro a sempre dizer que nós temos uma missão, que nós temos que acertar cotidianamente, que nós não podemos errar. E uma das formas de não errar quem conduz o Brasil é poder ter bons ouvidos para aqueles que se opõem ao nosso governo. E esta humildade, que é a maior e mais forte junto com a coragem, característica deste homem que nos lidera, estará perpassando a cada um dos seus ministros, a cada um de nós. E aqui eu peço que todos os congressistas que vão assumir agora no dia 1º de fevereiro, e nós teremos 249 novos deputados e deputadas, e aqui cito a deputada federal mais votada do Brasil, a deputada Joyce Hasselmann, em homenagem a todas as mulheres que serão em maior número desta vez em uma legislatura. Serão 46 novos senadores, sendo mais 3 que assumem por senadores que foram eleitos governadores de estado, como tivemos aqui ontem, deputado Lupion, hoje governador Ronaldo Caiado. E o desafio que nos espera é termos a capacidade de poder dialogar, respeitar a nossa divergência, mas colocar, como diz sempre o presidente Bolsonaro, o Brasil em primeiro lugar. Então, o pacto que queremos é o pacto pelo Brasil, mediado por um imenso amor por esse pavilhão verde e amarelo, que é aquele que nos abriga e que nós temos a responsabilidade de semear a cada dia, não apenas esperança, mas a certeza no coração dos brasileiros e das brasileiras que esse país tem futuro. Que ele não é apenas mais um país populacionalmente grande, um país territorialmente grande, um país, do ponto de vista de seus recursos naturais, quase gigantescos, em detrimento de outros países. Mas o desafio, meu presidente, é que juntos, com os brasileiros e brasileiras de bem, nós vamos fazer desse país o grande sonho de todos nós, fazê-lo uma grande nação, onde, em qualquer lugar do mundo, as pessoas possam nos olhar dentro dos próximos 4 anos e dizer: que transformação o Brasil viveu. E isso começou num sonho de um homem que, num primeiro momento, alguém, ao ver uma afirmação forte e firme de amor pelo Brasil, disse: é um mito. E essa palavra se espalhou pelo Brasil. E mito hoje no Brasil, presidente, significa esperança, fé e futuro. E o mito brasileiro tem nome: Jair Messias Bolsonaro. Muito obrigado.